Boa noite, saindo da caixinha hoje é sobre o terreno fértil contra o câncer. Então, eu quero primeiramente anunciar que eu estou ao vivo no Instagram, estou também no Facebook, estou aqui no YouTube. É um grande prazer conversar com vocês. Aqui uma oportunidade de você tirar as suas dores, tirar suas dúvidas, de você compartilhar aquilo que você vem vivenciando no câncer. É uma grande honra para mim, uma grande oportunidade expor as situações que eu vivi em relação ao câncer. Eu já tive câncer no pâncreas, metástase no fígado, tumor no cérebro, e uma das principais receitas que eu utilizei para que eu estivesse vivo aqui, além, é claro, da força de Deus, foi deixar o meu terreno fértil, deixar meu terreno limpo, para que eu pudesse prosperar e para que eu pudesse viver mais. E para que eu possa ajudar você, para que eu possa entender o que está passando com você nesse momento, comenta comigo, escreve para mim de onde você está assistindo essa live, né? Isso é importante para eu saber qual que é o alcance do meu trabalho, da minha dedicação que eu tenho desenvolvido durante esses meses. Eu comecei desde outubro do ano passado divulgar sobre a minha história, sobre o câncer, e isso a toda semana tem alguém que entra em contato comigo falando que as palavras que eu trouxe foram importantes, que trouxeram esperança, que ajudaram essa pessoa, que trouxeram um caminho, trouxeram um norte. Então, meu objetivo é poder contribuir cada vez mais com você que foi diagnosticado com câncer, com você que tem algum familiar que está com essa doença. E é importante para mim, é uma forma de oxigênio eu saber sobre a sua história, eu saber de onde você assiste a minha live. Isso é muito importante para mim. Eu tenho feito as minhas lives segundas, quartas e sextas, às 7h07 da manhã, e a minha live Saindo da Caixinha, todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre trazendo um assunto novo, um assunto interessante. Nessa semana, no dia 3 de maio, eu já passei de 100 lives, então se você buscar em qualquer uma das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, você vai encontrar esse conteúdo já gravado com diversos assuntos, com diferentes tratamentos diferentes sobre o câncer, ajudando a desmistificar algumas coisas. Existem muitos mitos associados ao câncer e a minha intenção é que você fique cada vez mais livre para desenvolver uma alimentação saudável, para que você possa ter uma vida melhor. Olha a Nete aqui, boa noite, Nete. Como é que você está, querida? Tudo bem? A Nete tem acompanhado o nosso conteúdo aqui, sempre contribuído também com as experiências dela. Seja muito bem-vinda, viu? Nete, de onde você está assistindo a gente? Coloca para que eu possa saber qual que é a cidade que você está assistindo a minha live. Eu faço isso como uma forma de perceber o alcance, né? A internet é mundial, a maior parte do meu público é do Brasil e eu gosto muito de conhecer a realidade de cada um dos locais. Já tive o privilégio de viajar para 5 regiões do Brasil, não para os 27 estados, né? Como assim a gente pode dizer, 26 estados mais Distrito Federal, mas já conheci as 5 regiões e o Brasil é um local incrível mesmo. E o que eu quero trazer hoje para vocês é sobre esse terreno fértil. Olha que bacana, né? A gente está falando que é de São Paulo, que bacana, morei bastante tempo aí na capital, em São Paulo, morei quase 9 anos. Foi um tempo de muito aprendizado, bastante crescimento, em especial no câncer, né? Meus primeiros pacientes como nutricionista eu atendi em 2004 no Hospital São Paulo, com as mãos guiadas pelo Dr. Marco Túlio Figueiredo, né? Barroso de Figueiredo. E ele infelizmente faleceu em 2013. Primeiro curso de cuidados paliativos foi ele que inaugurou, e eu tive o privilégio em 2004 de já beber da fonte dele pelo grande aprendizado. A Lúcia Helena, olha que lindo, Helena é o nome da minha filha, a Lúcia também eu já conheço um pouco, é daqui de Campinas, olha que bacana, eu também sou, né, moro aqui em Campinas com a minha família.
E o professor Marco Túlio, como eu estava falando, ele fez um trabalho incrível. Infelizmente ele faleceu em 2013, mas ele falava muito da questão do acolhimento do paciente, do atendimento, de ouvir o paciente, que a gente tinha que aprender a ouvir antes de falar. Ele dizia, como médico, por ser, que os médicos falavam muito e internavam, falavam e internavam. Poucos ouviam. Isso é o relato de um médico de grande experiência, não é o relato do Alexander, não. Então ele já apontava essa situação dos médicos que trabalham com o paciente com câncer, ter o hábito viciado de falar muito e de ouvir muito pouco, e de internar e não dar muitas vezes a possibilidade desse paciente ficar na casa dele com conforto, com o afeto e harmonia que existe ali naquele espaço, né? Então foi bem bacana. E a ideia do terreno fértil que eu quero trazer para vocês que estão me vendo nesse momento, é como indiretamente um terreno cheio de entulho, cheio de lixo, cheio de pedras, ele pode atrapalhar você construir a sua cura, pode atrapalhar você construir um tratamento decente, um tratamento adequado. Isso é muito importante, porque quando se fala do câncer, muitas vezes os mitos e o besterol atrapalham você a atingir a cura, atrapalham você a atingir um resultado de excelência durante esse período. E tem vários exemplos. Durante as lives eu falo sobre isso, tem bastante conteúdo gravado, mas eu vou começar a expressar alguns termos que eu não expressava aqui antes, que normalmente vocês vão me ajudar a completar. A pessoa fala que o câncer é uma doença terrível. Vamos ver se vocês completam. O câncer é uma doença terrível. Vamos ver se vocês completam aqui para mim. Vou esperar um pouquinho para vocês escreverem no comentário. O câncer é uma doença terrível. As pessoas usam muito esse termo. Eu acho esse termo pesado. Eu acho esse termo dolorido para o paciente. É um termo indigesto. E a gente sabe que as pessoas usam, isso é comum, eu ouço bastante tanto de familiares quanto do próprio paciente, que é o famoso terrível, né? A NET completou aqui, famoso terrível. E eu acho que quanto mais obscuro a gente trata uma doença que a gente precisa conhecer, que é o câncer, mais difícil é você alcançar a cura dela. Eu gosto de falar que o câncer é uma doença terrestre, porque a gente não sabe se tem vida inteligente fora da Terra, e na Terra a gente sabe que ela existe aqui. Então, se a pessoa fala muitas vezes terrível para mim, você está falando que o câncer é terrestre? É só quem está aqui na Terra que tem. É verdade, eu concordo com vocês. O terrível eu não gosto de usar porque ele não edifica, ele não faz com que eu encontre melhores caminhos e melhores soluções. Essa é uma visão do Alexander. Eu tenho essa visão, eu tenho esse pensamento de não associar o câncer a algo tão monstruoso, algo tão obscuro. Então eu não uso o termo terrível para o câncer e normalmente eu estimulo as pessoas a usarem outros termos no lugar terrível. Fala que é terrestre, é uma doença que tem aqui na Terra, fora da Terra. A gente não sabe se tem vida inteligente e se tem alguém que desenvolveu essa doença. Outra palavra que as pessoas usam com câncer, né, que eu acho que é um terreno minado, que você vai criando um terreno cheio de explosivos, o terrível é uma das palavras, o câncer é uma doença mal, né, mal, podem completar aí para mim, mal, as pessoas usam bastante também, familiares usam, o próprio paciente usa, o câncer é uma doença mal, né, vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui na continuação dessa palavra. O câncer, as pessoas falam, né? Sejam familiares, sejam... Isso mesmo, né? Maldita, né? As pessoas usam esse termo, o câncer é uma doença maldita, o câncer é uma doença o familiar ou o paciente, e eu gosto de falar que o câncer é uma doença mal compreendida, mal conhecida. Quando você conversa com os pacientes, o número de informação tóxica que ele já recebeu em relação ao tratamento de câncer
faz muitas vezes ele ficar confuso. Então, muita informação gera confusão. Se essa pessoa não tem contato com um profissional de experiência com câncer, provavelmente ele vai ficar cada vez mais perdido, confuso, e muitas pessoas, e eu não gosto desse termo, usam o termo para câncer maldito. Por que eu não gosto? Porque as pessoas não falam sobre anemia maldita, as pessoas não falam sobre diabetes maldita, as pessoas não falam sobre hipertensão maldita. Exatamente porque a medicina hoje, as pessoas hoje já conhecem o acesso a um tratamento excelente para essas doenças. Como existe um desconhecimento gigante sobre o câncer, muitas vezes as pessoas maldizem a palavra, né? Até no termo estrito. Antigamente, quando se morria de câncer, eles falavam, ele morreu daquela doença. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Se vocês ouviram, pode escrever aqui para mim. Ele morreu daquela doença. As pessoas maldiziam o nome daquela doença. Olha que coisa engraçada. Porque conheciam muito pouco, achavam até mesmo que se uma criança fosse num velório de uma pessoa que teve câncer, ele poderia pegar o câncer. Não leva a criança lá, porque pode ser que aconteça alguma coisa, ele morreu daquela doença. Não falava que morreu de câncer, falar que morreu daquela doença, né? A gente está comentando que já ouviu também essa relação, que morreu daquela doença. Falar o nome câncer, se causasse câncer, todo oncologista e todo nutricionista que trabalhasse com essa doença teria câncer de língua, primeiro câncer que até, de tanto que a gente fala, a gente trabalha e a gente lê sobre esse assunto. Então, a falta de conhecimento gera esse monstro gigante que a gente tem visto. A falta de conhecimento tem acelerado a morte de pacientes com câncer muito mais do que a própria doença. Você quer ver exemplo disso? De alguém que acelera a morte com câncer, sem o câncer destruir ela? A pessoa tem um nódulo palpável na mama, o nódulo causa dor, ou mesmo que não cause, e começa a aumentar. A pessoa vai empurrando com a barriga, pode deixar, é assim mesmo. E vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando. A hora que vê o câncer cresceu muito, sofreu metástase e se espalhou pelo corpo. Então, no momento em que você, que é familiar de um paciente com câncer, percebeu um nódulo na mama, percebeu um caroço, como as mulheres dizem, procure um médico, seu responsável, seja no posto de saúde, ou uma equipe de enfermagem no centro de saúde, ou alguém que você tenha contato nesse ramo de saúde, porque o câncer detectado no início, a gente elimina para sempre esse problema. Então, olha que importante o conhecimento e a busca de informações para resolver isso. Outra situação, a pessoa começa a perder peso sem fazer dieta. Começou a perder peso, mas peraí, a pessoa pesa 100 quilos, perdeu 5 quilos, 5% do peso. Sem fazer dieta, ele não tem que ficar feliz, ele tem que buscar o que está acontecendo para ele estar emagrecendo dessa maneira. Porque 5% do seu peso em um mês é muito grande, é um peso muito alto para quem não faz nenhum plano alimentar específico. Então essa pessoa precisa procurar um profissional para ver o que está acontecendo. E vamos torcer para que não seja nada. Eu espero que não seja nada. A pessoa começa a engordar, e ele fica com diabetes, ele fica com doença cardiovascular, aí ele toma insulina, ele põe um stent no coração, mas ele não associa que o excesso de peso já está associado ao câncer, desde câncer de mama até câncer de pâncreas, câncer de vesícula, câncer de fígado, câncer de esôfago. Poucas pessoas no Brasil sabem disso, que o excesso de peso, a obesidade, são amigas número 1 da pessoa com câncer. E a pessoa acredita, não, é só uma questão estética, é só a questão do peso. Não é estético, é a sua vida. Quando alguém tem um infarto, você coloca um stent, você faz a ponte de safena, tendo alimentação saudável, você tem uma vida maravilhosa. Se você condiciona o seu corpo a ganhar peso, o seu corpo, o corpo humano não está condicionado a ganhar peso. Existem produções de hormônios irregulares, hormônios sexuais,
hormônio do crescimento, insulina, a ponto de fazer as células saudáveis se tornarem células doentes, se tornarem células cancerígenas. Esse é um assunto que eu tenho fortalecido aqui no meu perfil, eu tenho divulgado sempre no meu perfil, que as pessoas ainda não sabem que o câncer está diretamente associado ao excesso de peso e obesidade, infelizmente. Então, se tem algum familiar na sua família com excesso de peso, converse com ele e fala, não é estética, é sua vida. Não é beleza, é a sua vida que a gente está preocupado, para que você não tenha nenhuma doença delicada como é o câncer, ou até mesmo como o infarto, ou como o diabetes. Essas três são uma situação muito preocupante, por sinal, a gente acaba citando as três como as primeiras causas de morte do brasileiro e do mundo. Morre-se mais de doença cardiovascular, câncer, e o diabetes também está entre as 10 doenças que mais matam. Por isso, o terreno fértil que eu falo para vocês é o conhecimento. É eliminar essa associação de câncer sendo maldito, de câncer sendo terrível e de câncer sendo uma oportunidade para você enxergar uma nova vida para você. Eu quero, dentro do meu perfil, dentro das minhas redes sociais, trazer uma nova visão sobre o câncer, trazer uma nova realidade sobre o câncer, de que existe cura para o câncer e é possível que você alcance ela. Eu quero que você alcance cada vez mais, mas se associando, você se relacionando com profissionais com experiência nesse assunto. Existe muito profissional vendendo milagre sem ser padre, sem ser pastor, porque se eu pensasse num líder religioso, pensasse em Deus, eu acredito em milagre, mas pessoas oferecendo substância A, substância B, substância C, falando que isso é um milagre para o câncer, porque todo paciente cura, provavelmente você está encontrando o novo charlatão do meio do caminho. Não existe uma substância que sozinha cure o câncer. Existe um conjunto de práticas, tanto médicas e nutricionais, que colaboram muito para que você alcance essa cura, mas não uma substância, um objeto, uma química, uma molécula que possa realmente fazer com que o câncer seja eliminado de todas as pessoas. Essa pessoa, ela está agindo de má fé com você e esses falsos profetas, eles podem tirar a sua vida. Existe o exemplo da dieta alcalina nos Estados Unidos, de que o cara que desenvolveu essa dieta alcalina, até fiz uma live sobre isso, tivemos notícia de uma das pacientes, a primeira, que morreu. A polícia da Califórnia, se eu não me engano, foi investigar junto com o Conselho Regional de Medicina e verificou que mais 13 pessoas morreram, além daquela, por conta dessa dieta alcalina que ele estava utilizando nas pessoas. E até hoje se repete ainda essa farsa da dieta alcalina como cura do câncer. Eu fiz uma live, depois se vocês puderem, deem uma olhadinha, ficou bem bacana, porque ele tenta fazer o quê? Ele tenta seduzir você para que você siga o método dele, siga a metodologia dele, sem respaldo científico. O que as pessoas fazem? Deixam um tratamento adequado, um tratamento certeiro para tratar o câncer, para tentar sorte. E eu entendo essa pessoa que tenta sorte, porque ela está em desespero, ela está com medo, ela não sabe em quem confiar. Então, se você tem alguém na sua família que tem dúvida, está em desespero, indica meu canal para ela, indica meu perfil, coloque para ele ver minha história. Eu não sou a voz da verdade, eu sou apenas um instrumento que eu estou utilizando as dores que eu senti para aumentar a sua chance de cura, utilizando a nutrição e, claro, o bom trabalho dos médicos. Esse sempre foi a minha linha, sempre foi o meu objetivo. Já tive momentos em que eu não achava que ia encontrar uma cura e busquei remédios alternativos, até divulgo isso no meu perfil, remédio alternativo. E esse remédio alternativo, sabe o que ele fez comigo? Fez aumentar o tamanho do tumor no fígado. Então imagina você que está numa situação X em relação ao câncer, você vai abraçar uma substância que não é indicada para a sua saúde, que não tem respaldo científico,
e você aumenta o tamanho do tumor. Você arruma um problema maior, que foi o que eu arrumei. Graças a Deus, em seguida foi desenvolvida uma técnica cirúrgica e foi operado o meu fígado retirando os 21 tumores. Só que quando eu fiz o uso dessa substância, essa substância associada à minha vida, houve aumento do tumor. Alexander, mas e se essa substância, o tumor seu cresceu por outro motivo e realmente não foi a substância? Pode ser, mas você quer pagar para ver? Ou você quer pagar a vida da pessoa que você ama para testar isso? Eu testei e quase quebrei a cara. E eu não indico para ninguém fazer isso. Você tem a liberdade, você tem o direito de escolher um caminho, de seguir uma terapia alternativa. Só que o custo disso pode ser a sua vida ou pode ser a vida da pessoa que você mais ama. Então, todo paciente que passa comigo, toda pessoa que me pergunta sobre substância A, B ou C, eu falo, não existe evidência científica, eu no seu lugar não tomaria. Eu seguiria o tratamento médico, eu seguiria essencialmente o tratamento nutricional. Quanto tempo faz que você foi diagnosticado? A primeira vez, Net, que eu tive os sintomas do câncer, no final desse ano vão completar 29 anos. Eu não sei, mas talvez eu seja o nutricionista no Brasil e talvez no mundo que mais tempo lidou com câncer. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha lidado 29 anos com câncer, visto que a doença que foi diagnosticada em mim é uma doença genética. Então, hoje, graças a Deus, eu estou bem. A nutrição é o meu grande aliado, assim como o amor de Deus e da minha família. Mas pode ser que amanhã ou depois surja, porque a genética, a tendência dela é formar câncer. Mas isso não tira a minha força e minha intenção de mostrar para vocês que estão me vendo aqui que é possível aumentar a chance de cura do câncer. A maior parte das pessoas que seguem um tratamento excelente na medicina e na nutrição conseguem a cura. Muitas vezes não se consegue a cura porque essa pessoa desvia do tratamento tradicional e procura alternativas. Quer ver uma alternativa que estão buscando agora? A pessoa toma a erva chamada fruto da cobra. Quem já ouviu falar no chá do fruto da cobra? Coloquem aqui para mim. Chá do fruto da cobra, já ouviram falar? É uma planta que ela solta um frutinho amarelo cheio de espinhos, né? Mas não é um espinho pontiagudo, e no meio dela tem carocinhos vermelhos. Esse nome é o nome verdadeiro dela, comumente conhecido, mas eu vou falar um nome que talvez vocês conheçam, que é o melão de São Caetano. Alguém já ouviu falar do melão de São Caetano? Quem já ouviu, coloca eu ouvi, eu conheço, né? Coloca para mim, eu conheço. O melão de São Caetano é um chá que infelizmente tem sido utilizado por pessoas com câncer, com a ideia de que ele cure o câncer. Não existe prova de que ele cura o câncer, por sinal já existe prova que ele causa toxicidade para o fígado e que ele causa toxicidade para o rim. Então, olha que preocupante. Se a gente fala de um paciente que faz quimioterapia ou que faz radioterapia, esse paciente que está fazendo químio e rádio, a droga ela tem uma força muito intensa, extremamente intensa, sobre a questão do, como eu posso dizer para você, do fígado e do rim. Então, a pessoa que faz esse tipo de uso dessa substância, em vez dele ajudar o corpo dele a se curar, a limpar os metabólitos da quimioterapia, ele acaba causando uma hepatite nele de forma mais rápida. Aí a pessoa não morre de câncer, ela morre de hepatite, morre de insuficiência renal, morre de outros problemas. Então não faça uso de nenhum chá se o seu médico oncologista ou o seu nutricionista de confiança prescreveu para você e falou: eu confio, coloco meu nome nesse produto e sugiro você tomar. É muito fácil na internet um profissional falar que cura e divulgar isso para 15 milhões de pessoas, 20, 30, não sei quantos, 200 milhões. É muito fácil. Agora eu quero ver ter coragem de colocar o seu nome e o seu carimbo
ali e indicar para aquele paciente falando que confia naquela substância. Eu não coloco meu nome nessa substância, não coloco também na folha da babosa, que muita gente consome, ou que faz o chá, folha da graviola ou folha da romã. Eu não coloco meu nome. Se o seu profissional da sua confiança fizer isso, aí sim ele te dá esse respaldo. Mas se ele não fizer, não arrisque a sua vida utilizando substâncias que neste caso da babosa, da folha de romã e da folha de graviola, estão associadas ao diminuição do efeito da quimioterapia. A quimioterapia veio para matar o câncer, está matando o câncer, está matando o câncer, está matando o câncer, aí você coloca o chá da folha e impede que o câncer seja destruído, você impede que o câncer seja morto. Você acabou de colocar uma substância que impede a sua excelência no tratamento. Percebe como é muitas vezes a desinformação que mata a pessoa do câncer e não o próprio câncer? Tem pessoas que chegam num nível de desnutrição que ele não pode fazer quimioterapia, que o corpo dele não aguenta. Ele não pode fazer mais. E por que ele não pode fazer mais? Porque não houve um cuidado com a nutrição anti-câncer. A Ana Mari perguntou aqui, o Aveloz, a mesma questão do melão de São Caetano. Ele está associado à hepatotoxicidade, toxicidade do fígado e do rim. Se o seu médico oncologista não prescrever para você e carimbar, eu não confio no consumo dele por você. Eu, pessoalmente, não prescrevo. Mas se o seu médico carimbar, a responsabilidade é dele com você. Eu não indico de forma alguma. Exatamente porque quando se faz um tratamento quimioterápico, o seu fígado vai precisar estar zero bala, vai precisar estar 100%, o seu rim também. E se você coloca uma substância que atrapalha o funcionamento do fígado e do rim, você tem um risco de piorar a sua situação com câncer. E muitas vezes a pessoa acaba não morrendo de câncer, ele morre de hepatite, ele morre de outros problemas renais, né? Isso é muito comum, tá bom? Então, olha como é que é importante a gente limpar o terreno. A live hoje, nossa, saindo da caixinha, é limpando o terreno. A gente precisa limpar desse besterol que é divulgado na internet sem respaldo científico ou com evidência muito fraca, um estudo muito pequeno, que não consegue realmente provar se traz benefícios ou não. Conheço pessoas que tomam a babosa com mel para prevenir o câncer. Não indico. Não indico babosa para prevenir o câncer, não. Não tem prova científica para isso, né? E até o mel é muito bom, mas a gente precisa controlar a ingestão de açúcares. Eu sempre comento que o açúcar não tem prova de que ele cause o câncer. Se você consome uma colher de sopa no dia, mas se uma pessoa consome muito açúcar, achocolatado tem açúcar, bolo tem açúcar, refrigerante tem açúcar. Aí o que acontece? É tanta caloria que se transforma em gordura. Excesso de gordura a gente já sabe que é o irmão gêmeo do câncer. Excesso de gordura forma câncer. Então a gente precisa tomar cuidado também com o consumo exagerado de açúcares, de mel e de outras substâncias mais, né? Isso é bem importante e acho que é bem válido eu sempre destacar. Se você que estiver me ouvindo agora também quiser aparecer ao vivo para conversar comigo, coloca eu quero, porque aí eu chamo você, ou você faz o pedido para mim e a gente fica dividindo tela aqui, né? Divide tela para que a gente possa conversar. Vai ser um prazer trocar ideias, conversar, entender aquilo que você está passando agora nesse momento e ajudar você a aumentar a sua chance de cura, porque infelizmente muitos pacientes que passam pelo tratamento de quimioterapia ou radioterapia, eles não seguem uma alimentação específica para o câncer. Eles até têm uma alimentação razoavelmente saudável, mas não é um saudável contra o câncer. Existem nutrientes especiais que a gente oferece por meio da alimentação para melhorar a imunidade, para diminuir a inflamação, para permitir que seu sistema imune esteja preparado para proteger o seu corpo, para evitar o efeito colateral das drogas quimioterápicas, da ação radioterápica, da ação cirúrgica, e a pessoa não segue essa orientação. É claro para a mente do brasileiro que se ele tem diabetes, não adianta tomar insulina. O brasileiro já sabe disso. Ele fala, eu tomo insulina, mas eu comi mal, por isso eu piorei. Eu tenho remédio de hipertensão,
e eu comi muito sal, por isso eu piorei. Eu não estou comendo direito alimentos ricos em ferro e por isso eu tive anemia. Mas quando se faz a associação do câncer, ele faz quimioterapia, faz radioterapia e a alimentação fica do mesmo jeito. E aí ele acaba caindo o resultado dele dentro da quimioterapia, dentro da radioterapia. Em vez dele ter a excelência e se curar logo, ou acabar as sessões o mais rápido possível, isso fica se prolongando e fica desgastando esse corpo, fica desgastando essa pessoa cada vez mais. Então olha que situação importante que eu estou trazendo para que vocês possam ter essa clareza mental, para que vocês possam ter cada vez mais essa disposição de buscar conhecimento com quem tem experiência no assunto, quem entende do tratamento nutricional do câncer. Câncer é uma doença que não é simples e também não é tão complexa. A gente precisa de informações adequadas para que você tenha o seu terreno fértil, o seu terreno limpo, e a partir disso você possa galgar caminhos melhores. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu estou para encerrar a minha live. Eu trouxe até uma frase aqui que eu gostaria de encerrar, que é uma canção, né? Uma canção religiosa, uma canção gospel. E se ninguém for perguntar nada, eu gostaria de encerrar com ela, que eu achei muito bonita. É do Leandro Borges, acho que é esse o nome mesmo dele, né? Queria fazer referência a ele, porque ele que disse. Se ninguém for perguntar, eu encerro trazendo essa mensagem especial que eu ouvi de uma canção dele, que é muito bonita. Ele falou o seguinte: não mostres sua ferida para quem não tem remédio para te curar, nem te erguer. Então lembre disso, não mostres a sua ferida para quem não tem remédio para te curar, nem para te erguer, tá bom? Então fica o meu grande abraço virtual para todas vocês. Foi um grande prazer divulgar essas informações, vocês ficarem aqui comigo, né? E a partir disso a gente pode cada vez mais conversar, trocar ideias. Eu vi que tem algumas perguntas sobre melhora da imunidade no tratamento quimioterápico. Eu fiz uma live disso, viu, Lari? Depois você dá uma olhadinha. O câncer de próstata, eu fiz essa live já também na semana passada. São 100 lives que eu fiz, então tem bastante conteúdo já publicado, já colocado. E se vocês tiverem outras ideias de lives, de assuntos, mandem para mim. Não precisa nem se preocupar de comentar sobre o assunto. Ah, será que ele já falou? Não, escreve para mim que eu já tenho de cor as 100 lives comigo. Eu já sei quais são todos os assuntos que eu já abordei. Então fica à vontade sempre de comentar, de colocar, vai ser um grande prazer. Né? A Lari está falando que tem uma amiga que está fazendo químio, eu mandei para ela. Que legal, obrigado, Lari. É muito importante que ela tenha o apoio, né, dos amigos, o amor da família, e tenha também uma indicação específica para que ela cuide da questão nutricional. Infelizmente, as pessoas não têm perdido para o câncer, eles têm perdido para a nutrição desequilibrada. Essa é onde as pessoas têm perdido. Eu entendo que nenhuma pessoa pede para o câncer. Até tem uma mentalidade, uma ideia de que você não pode perder. Tem até uma frase em inglês diz: you never, você não perde quando você não desiste. Você não perde quando você não desiste. Como todos que estiverem aqui comigo, eu sempre estou com a intenção de mostrar para vocês que é possível caminhar mais, que é possível oferecer mais para a sua saúde, é possível cuidar melhor de você. Você não vai perder para o câncer, porque eu não vou deixar você desistir dessa situação. E você em nenhum momento vai existir aquela história de que, que eu detesto essa frase, aquela pessoa perdeu para o câncer. Não, ninguém perdeu para o câncer. Todo mundo buscou aquilo que estava no entendimento dele, no coração dele, fazendo o melhor. Não existe esse negócio de perder para o diabetes. Ninguém fala, ele perdeu para o diabetes. Você já viu alguém na mídia escrever que ele perdeu para o diabetes? Ele perdeu para a hipertensão? Ele perdeu para o infarto? O maior número de mortes que tem no Brasil é infarto. Por que ninguém fala que perdeu para o infarto? Porque faz associação errada na minha visão. A associação do câncer não é perda. A associação do câncer hoje é falta de informação. As pessoas estão desenvolvendo a doença e estão
tratando a doença com uma nutrição rasa, uma nutrição desequilibrada. Por isso, muitas vezes ele não consegue executar todo o tratamento. Então, eu quero deixar esse terreno fértil, porque eu sei que cada pessoa que está me ouvindo tem uma semente vencedora, e eu quero que essa semente germine cada vez mais, que ela prospere cada vez mais, e que é possível a gente alcançar a cura do câncer, e eu estou do lado de vocês para que vocês possam chegar mais perto dessa conquista. Tá bom? Então, obrigado aqui pela audiência, obrigado pela atenção. Se esse conteúdo tem sentido para você, deixa depois um comentário, porque isso é oxigênio para mim. Eu faço isso para ajudar você, então isso me traz um oxigênio, me traz um sentido maior daquilo que eu estou produzindo. E eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui comigo, tá bom? Deixa eu aproveitar para desligando a live aqui no Facebook, encerrando aqui no YouTube a live e encerrando também no Instagram. Boa noite a todos, tenham um excelente fim de noite.